Será que Deus vai responder a oração que Jesus fez, que tem a ver com unidade da igreja? O que você acha? Sim ou não? Diga sim. Agora curve sua cabeça por um instante. Deus Espírito Santo, a tua presença está em nosso meio e está dentro de cada um de nós. Purifica-nos, Senhor, com teu sangue, limpa-nos, e que essa noite o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado, que haja salvação, que haja cura, que haja milagres, que haja manifestação do teu poder. Deus Espírito Santo, essa é a tua dispensação, esse é o teu momento. Minhas mãos são tuas mãos são minhas mãos. Meus pés são teus pés são meus pés. Teu coração é o meu coração é o teu coração. Minha vida é a tua vida é a minha vida, Senhor. O inimigo de nossas almas precisa de um corpo para se expressar. E o Senhor também precisa de um corpo para se expressar. Eis-me aqui como sacrifício vivo e santo. Fala ao teu povo, fala à tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Então, peço que você anote, que você vai compartilhar sobre esse tema lá no grupo familiar. E em João 17, versículo 20, Jesus está na oração sacerdotal, um pouquinho antes da sua morte, ele diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. E aí vem o versículo 21, onde o Senhor diz assim: para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Então essa aí é a oração sacerdotal, Jesus orando pela sua igreja, sua noiva, que é composta de muitos membros, mas esses muitos membros formam um corpo, uma igreja, ou uma parte da igreja, para que todos sejam um. E como? Aí o próprio versículo responde: como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então, assim como há uma família harmoniosa no céu, entre Pai, Filho e Espírito Santo, Salvador, o nosso Senhor, orou a fim de que essa mesma unidade da família celestial ocorresse na terra. E eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, esse testemunho é um testemunho muito forte, muito poderoso, né? Que pela unidade da igreja o mundo vai crer. O que o mundo não creu ainda? É fácil tirar a conclusão. Que essa unidade ainda não aconteceu entre nós, mas a hora que acontecer essa unidade entre nós, o mundo vai crer, porque Jesus orou por isso. Versículo 22, olha o que Jesus está dizendo aqui: eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Interessante, irmãos, que no Velho Testamento Deus reclama muito da glória dele. A glória é minha, não dou para ninguém. Mas com a vinda de Jesus ao mundo, olha o que Jesus está dizendo: Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Mas tem um objetivo. Qual o objetivo de Jesus dar essa glória para nós? Está aí, ó. Para que sejam um como nós somos um. Então a glória que ele derramou sobre nós e tem a finalidade de nos tornar uma igreja, um só povo, um só
pão, uma só massa. Isso é um mistério. Olha o versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam aperfeiçoados em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Lindo, não? Unidade. O poder da unidade é tão extraordinário que o Senhor diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei. O poder da unidade é tão extraordinário que esse povo aí do LGBT, que defende a causa gay, a causa homossexual, eles são um pequeno grupo, mas estão fazendo um barulho tremendo no Brasil. Por quê? Porque tem unidade entre eles. E por que a igreja, apesar de sermos tantos milhões, não estamos fazendo o mesmo barulho que eles estão fazendo? É fácil deduzir. Porque a unidade a qual Jesus orou não aconteceu ainda no nosso meio. Mas eu creio que nós estamos vivendo dias e que nós vamos experimentar o poder da unidade. O poder da unidade é tão extraordinário que o próprio Deus olhou lá de cima e falou: vou lá ver esse pessoal da Torre de Babel, que era só uma linguagem. E o próprio Deus disse: agora não há nenhum obstáculo para o que eles querem fazer. Por quê? O povo tinha uma só linguagem. E Deus então veio e confundiu a linguagem deles ali, para que eles não conseguissem o intento deles, que era fazer uma torre e tornar o seu nome célebre. Eles estavam remando contra a vontade de Deus. Deus disse: multiplicai-vos e enchei a terra. E eles queriam se concentrar num lugar só. E aí nós compartilhamos aí com vocês sobre vários versículos, vários textos da Bíblia. Falamos sobre o nome do nosso ministério, que é Comum Unidade, né? Qualidade ou estado do que é comum, comunhão, concordância, conformidade, identidade, comunidade de sentimentos. Falamos um pouquinho sobre isso. Falamos sobre aquele texto poderoso de Refidim, né? Quando Arão e Hur resolvem levantar as mãos de Moisés. Levantar de mão é sinal de autoridade. E à medida que Moisés mantinha sua mão no alto, o povo de Deus tinha vitória, né? E aí foi aquele momento lindo, aquele momento de oração, de intercessão, momento que você declarou para a sua liderança: nós estamos juntos em unidade e nós vamos seguir em frente. Então nós falamos também sobre José, né? Que José tinha uma visão de que sua família fosse santa, e ele vinha e contava as histórias dos seus irmãos. José hoje seria o X9, seria o alcaguete. Falamos unidade, a qualidade do que é um, o único, o uniforme. Qualidade daquilo que não pode ser dividido. Falamos um pouquinho sobre isso. Falamos sobre a unidade de uma federação. Falamos sobre Babel, está lá em Gênesis 11, versículo 1 a 6. Falamos que Deus confundiu a linguagem deles, porque Deus tinha um alvo. O que mais que nós falamos? Falamos sobre quando é que a tampa do poço é removida, e o que significa isso, né? Quando todos os rebanhos se unem
o pastor então tira a pedra da boca do poço e dá água para todo o rebanho beber. Quando todos os rebanhos se juntam. Quando nós temos uma celebração que todas as igrejas estão juntas do ministério. Quando fazemos o Tadel regional, e vocês aqui também, quando reúne todas as igrejas, então aí provoca, né, uma reação do Espírito Santo, e ele abre a boca do poço, tira a pedra, e aí dá água para a igreja beber, que tem a ver com palavra revelada. Isso aí é muito lindo. Aí eu falei sobre isso. Falei também sobre Amós, capítulo 3, versículo 3, que o próprio Deus diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E é Deus falando: vocês querem andar comigo e não querem estar de acordo com o que eu digo, com o que eu falo? Dá para andar com Deus em desacordo com Ele? O que é que Ele nos mandou fazer? Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Antes de ser uma visão do MDA, é uma visão de Deus. Ganhar a pessoa e cuidar bem, muito bem dela. Jesus fez isso. Está lá em Amós capítulo 3, versículo 3. Poderão dois andarem juntos se não estão de acordo? Então, para andar com Deus, nós temos que lutar e nos esforçar para fazer o que Ele manda. Nós temos que estar de acordo com o que Ele nos manda fazer. O que mais que a gente compartilhou com vocês aqui? Sim. Eu falei sobre Abraão e Ló, não me lembro. Mas olha só que coisa interessante. O chamado foi para Abraão e não para Ló. Ló era sobrinho de Abraão. É possível que em dado momento a nossa parentela nos impeça de chegar no melhor. Família é uma coisa e parentela é outra. Por isso que Deus mandou Abraão largar sua parentela e seguir em frente, porque de repente a parentela pode ser um problema para nós. Esse foi o caso de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, e o interesse de Ló era ficar muito rico, muito dinheiro. Os dois já eram muito ricos. E houve briga entre os pastores por causa da riqueza. Dinheiro, money. Está lá escrito na Bíblia. É a primeira divisão que nós vemos na Bíblia por causa das bênçãos que Deus estava derramando sobre um tio e um sobrinho. Lembrando que o chamado era para Abraão. Deus ficou esperando até que o pai de Abraão morresse para que Deus viesse falar com ele mais uma vez. E até que nós encontramos essa história muito interessante. E o Abraão disse: meu querido sobrinho, se você escolher a esquerda, eu vou à direita. Se você escolher a direita, eu vou à esquerda. A unidade foi quebrada entre eles por causa da bênção, por causa da prosperidade, por causa da riqueza. Interessante, não? E o Abraão fez essa proposta, sendo que, naquela época, o jovem não tinha o direito dessa escolha. O ancião é que decidia. Porém, quem tem a promessa não briga. E porque Abraão tinha a promessa, ele abriu espaço e disse: olha, se você escolher a esquerda, eu vou à direita. Se você escolher a direita, eu vou à esquerda. Eu tenho a promessa, Deus vai continuar me abençoando. E você segue o seu caminho. E onde Ló foi parar? Nas Campinas Verdes do Jordão. Agora meu pasto vai crescer cada vez mais, meu rebanho vai crescer cada vez mais, eu agora estou na benção e preciso lá do meu tio, me enchendo a minha paciência, ele que se dane para lá.
E pasmem, Sodoma e Gomorra é lugar de pecado, de prostituição, de adultério, de voltar as costas para Deus. Ló chegou ao cúmulo de sacrificar e oferecer suas 2 filhas ao espírito que habitava naquela cidade. Por isso, as suas 2 filhas tiveram relação sexual com o próprio pai. É o primeiro ato de incesto na Bíblia. As 2 filhas embebedaram o pai e tiveram relação com ele para preservar a semente do pai. Olha onde Ló foi parar, por causa do espírito de divisão. E geraram os piores inimigos de Israel, os amonitas e moabitas. E esse Ló abençoado chegou a ser capturado, sequestrado, e o Abraão pegou os 318 nascidos em casa e foi lá para libertar o seu sobrinho. Porque apesar de toda a ingratidão que Ló fez com ele, Abraão amava e reuniu seus 318 gerados em casa, discípulos fiéis, e foi lá e resgatou o Ló e o abençoou. Que passagem linda! A escolha de Ló foi feita com base na divisão e no desejo de andar só. Quebrou o princípio de unidade. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos parentes chegados. Olha a expressão de Abraão. Está lá em Gênesis 13, versículo 7 e 8, e versículo 10 até o versículo 12. Essa é uma passagem muito poderosa. Diz a Bíblia que eles se separaram um do outro, porque houve contenda entre eles. Outra coisa interessante que nós compartilhamos com vocês, e que agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Você e eu que lemos a Bíblia sabemos que a igreja de Corintos era uma igreja muito poderosa. Uma igreja que, quando reunia, a presença, a glória de Deus vinha mesmo. Uma igreja que tinha dons do Espírito Santo. Eles tinham profetas. Era uma igreja muito poderosa, muito forte. Uma igreja que fez uma tremenda revolução no seu tempo. Mas olha o que o apóstolo Paulo começou a observar nessa igreja. E o apóstolo Paulo só observou isso naquela igreja porque tinha uma família lá chamada Cloé, que, insatisfeita com o que estava acontecendo com a igreja, mandou um pergaminho para ele, dizendo: Paulo, está acontecendo isso, é melhor você vir correndo. Você não é um líder da igreja aí, você não é um apóstolo, venha correndo e resolva o problema aqui. Olha que coisa poderosa. 1 Coríntios 1, versículo 10. Veja lá. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha, espera lá, apóstolo, essa igreja é cheia de dons, cheia de autoridade, um louvor glorioso, uma bênção na terra, mas será que está acontecendo isso na igreja? Olha que Paulo está implorando, rogando àquela igreja: irmãos, cuidado com o que está começando a acontecer no meio de vocês. Essa unção pode ir embora, essa graça pode ir embora, a presença de Deus pode ir embora. Olha o que vocês estão fazendo. Eu quero chamar a atenção que vocês falem todos a mesma coisa, uma só linguagem.
que não haja entre vós divisões, que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha, você vê que uma igreja forte e poderosa, se ela não estiver ligada no céu, de repente, esse cupinzinho, como dá na madeira ali, vai, de repente corrói e o prédio vai todo embaixo. Olha o que Paulo diz aí do versículo 10 ao versículo 13. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Olha que coisa tremenda. E com muita facilidade isso pode acontecer nesse sistema que nós escolhemos. Porque um é líder de um distrito, outro é líder de outro distrito, e agora começa aquela competição, e eu estou crescendo mais do que você e tal, mas nós podemos ser 10 distritos, mas somos uma só igreja. Eu não vou atrás desse irmão não, que saiu da igreja porque é do distrito tal, eles que são do distrito tal, que perderam, que vão atrás. Errado. Isso é falta de unidade numa igreja. Não importa se ele é do distrito A, do distrito B, da região A, da região B, da área B, da área A, o que importa é que ele é membro da nossa igreja local e eu não posso perder ninguém, eu vou atrás dele ou dela. Posso ouvir um amém aí? Paulo estava dizendo que havia preferência na igreja de Corinto pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro e até pelo Senhor Jesus que estava aí no páreo. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Eu lembro alguns anos atrás que eu falei, Senhor, a igreja não é minha, a igreja é tua. Assume a presidência dessa igreja, porque ela é tua. Foi o teu preço derramado na cruz do Calvário. E às vezes quando eu escrevo lá, nossa igreja, aliás, o ministério que Deus nos deu para a gente cuidar, que a igreja é do Senhor Jesus. As ovelhas que você cuida lá no seu grupo é do Senhor Jesus. A supervisão das ovelhas que você faz é do Senhor Jesus. Essa igreja é do Senhor Jesus, não é minha. Deus me usou para gerar esse ministério, mas esse ministério não é meu e nem da minha esposa. Esse ministério é do Senhor Jesus. E com detalhe, eu vou ter que prestar conta diante dele do que eu fiz com esse ministério. Olha o que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Esse serviço de grupo familiar, de área, de setor, de distrito, de região, de rede, é só para facilitar o nosso trabalho. E é lindo quando a gente entende isso. Nós não vamos ganhar alma para a igreja ficar grande. Nós vamos ganhar almas, porque o coração de Deus pulsa por almas. Almas, almas, almas. Deus não quer que nenhum se perca. E a responsabilidade da igreja é essa. Deus não quer que nenhum se perca e nós vamos atrás. Não é para ter uma igreja grande, não. É para cumprir o sonho de Deus, que Ele não quer que nenhum se perca. Foi o que Deus nos falou no início. Vocês não querem ganhar alma não? Quer ficar só aí esse grupinho, é? Quem não evangeliza, perdeu a consciência da sua missão. Vai lá fora onde estão perdidos. Vai lá, vai buscar eles. Quando você chegou aqui, como é que você estava? Perdido, né? É ou não é? Sim ou não? Eu estava na bênção.
A igreja é um hospital. Tem uns que estão aí ainda no CTI, todo entubado. Tem outros que já saíram do CTI, estão melhorzinho. Tem outros que já são como enfermeiros, já estão cuidando de outros. E tem outros também que já são médicos. Faz cirurgia, vai lá, opera e tal. Estamos todos no mesmo barco, lutando para cumprir a vontade de Deus. Amém ou não amém? Pergunte à pessoa que está ao seu lado, como é que você está? Já está muito doente ainda, está entubado, já saiu da UTI, já foi operado, já fizeram uma cirurgia em você? Como é que você está? Está engessado? É ou não é? Tem outros que chegaram aí na pior. Hoje é o meu último dia, me convidaram para ir naquela igreja lá. Se não der certo comigo lá, eu já vou sair, já vou mandar uma bala na minha cabeça, eu vou acabar com a minha vida. Não se desespere, Jesus vai te salvar nessa noite. Jesus te ama. Aí a pessoa é salva, transformada, vem à frente, como domingo passado. Quantas pessoas converteram domingo passado? 4 pessoas. Tem alguém aqui que converteu domingo passado? Tem alguém aqui? Converteu domingo passado? Tem? Oh, tem alguém ali, ó. Aleluia. Ela ainda está meio quebradinha, mas vai ficar boa. Logo, logo vai ficar 100%. Ajudando outros. É ou não é? Pregando para outros. Então vamos lá? Onde a unidade é essencial. Na cooperação, a unidade é essencial para o sucesso nos grandes empreendimentos relacionados à obra de Deus. Sustento em período de fraqueza. Moisés cansava, ficava fraco, a mão dele vinha se abaixando, alguém ia lá e levantava a mão dele. Então a unidade é essencial e um sustento no período de fraqueza. Se você recebeu uma cesta básica no momento de necessidade, porque Deus colocou no meu coração que nós não podemos ter nenhum necessitado, no meu coração, no coração da minha esposa. Quando você vai lá para alguém do seu grupo levar uma cesta básica, você vai em nome do ministério apostólico dessa igreja, porque nós passamos essa direção para todos os nossos pastores. Não dá para a gente comer uma comida boa da nossa mesa e um membro da igreja está passando necessidade. Então, é direção nossa. Se você um dia recebeu uma cesta básica, quero que você saiba que é a direção que nós colocamos em todas as nossas igrejas. Sustento em período de fraqueza. Amém? A unidade, ela é essencial para nos dar sucesso nas grandes batalhas. E é possível que você não tenha lido ainda essa história que eu vou começar a narrar para você. Um levita, ele tinha uma concubina, e essa concubina, insatisfeita com a vida dele, com a vida que ela levava com ele, resolveu ir embora para casa. Chegou na casa do seu pai, e esse levita começou a ficar com saudades dessa mulher e foi atrás dela. Chegou lá, falou com o pai dela, e o pai dela disse, então fica mais um pouquinho aí, come mais um pedacinho de pão com a gente e tal. Até que o levita falou assim, olha, eu tenho que ir embora e tenho que levar a minha concubina. Aí o pai daquela moça falou assim, daquela mulher, falou, tudo bem, pode levar. E aí vem o levita com a sua concubina. Até que pararam numa cidade,
E os homens daquela cidade vieram até a casa onde ele estava e disseram: ô, manda essa mulher para cá. Violentaram aquela mulher a madrugada inteira e deixaram aquela mulher morta. Quando chegou de manhã, o levita foi olhar aquela mulher, sua concubina, ela estava morta. Ele pegou um cutelo, cortou aquela mulher em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo. E os líderes da tribo ficaram alvoroçados. E o que é isso? O que aconteceu em Israel? Que loucura é essa? Aí vieram no levita e ele contou: eu vinha na tribo de Gibeá, e os homens de lá pegaram a minha concubina e violentaram ela a madrugada toda e deixaram ela morta. E por isso eu peguei a minha concubina, cortei em 12 pedaços e mandei um pedaço para cada tribo de Israel, para ver se vocês vão fazer alguma coisa em meu favor. E você não sabe o que aconteceu. As 11 tribos se levantaram, uma quantidade de homens de cada tribo, e foram lá em Gibeá e mataram todos os homens daquela tribo. Por quê? Porque eles não podiam permitir que tal violência se movesse sobre a nação de Israel, sobre as 12 tribos. Olha o que diz aqui: assim se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem, que eles entenderam que aquilo era uma violência descabida e que o erro tinha que ser reparado. Está lá em Juízes, capítulo 20, versículo 11. Consulte sua Bíblia para você ver se não é assim. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu essa maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e, à noite, cercaram a casa que eu estava, intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços e enviei por toda a terra de herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos os seus filhos de Israel, eia, dai a vossa palavra e o vosso conselho nesse caso. Juízes 20, versículo 3 até o versículo 11. O que se passou com as tribos de Israel? O que se passou com os irmãos de Gibeá? Enlouqueceram? Acharam que podia fazer qualquer coisa, ele pegar qualquer mulher na rua e violentar em grupo? É assim? Não. Temos que corrigir essa situação, porque nós temos uma unidade entre nós. Nós temos uma direção, nós temos um alvo, nós temos uma meta. Não vamos fugir desse alvo que Deus colocou para nós. Diz que eles saíram como um só homem e eles derrubaram todos os homens de Gibeá. Mais para frente tem uma história interessante, que eles tiveram que arranjar homens para se casar com aquelas mulheres que não tinham mais marido para se casar. Ou talvez você tenha lido essa história. É uma história muito interessante. Porém, uma história de correção de um erro. Então, a unidade é essencial para nos dar sucesso nas grandes batalhas. Assim se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Unidos como um só homem. Juízes 20, versículo 11. Quero repetir. Juízes 20, versículo 11. Assim se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Quantos dizem amém? A unidade nos encoraja nos conflitos. Está lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículos 6 e 7. A unidade nos encoraja nos conflitos. E por causa desse episódio aqui, quase Jonatas
filho de Saul, foi morto. Porque o rei havia dado uma ordem que todo mundo ia jejuar, ninguém ia poder comer mel, aquela história que você já conhece. E Jonatas foi tremendamente usado para derrotar muitos inimigos do povo de Deus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículos 6 e 7. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passaremos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque o Senhor nenhum impedimento há de os livrar, seja com muitos ou com poucos. É aquela história do Jonatas, que montou nas costas do seu escudeiro, saiu com a espada da mão e pá, guerreando e só derrubando os inimigos. Quando seu pai Saul soube que ele teve essa vitória espetacular, a coisa complicou. Mas não resta dúvida que ele e o seu escudeiro se tornaram um naquele grande desafio, naquela grande batalha, e eles venceram. Lindo, não? O poder da unidade inspira homens a melhorar suas condições. E domingo passado alguém lembrou aqui da oferta que seu apóstolo tirou para comprar esse terreno aí. Eu lembro que o pastor Ralph deu o carro dele de presente para comprar esse terreno aqui. E naquela noite nós levantamos uma importância poderosa. Foi muito dinheiro que nós levantamos com um pouquinho de pessoas. Com um pouquinho de pessoas nós levantamos muito dinheiro. Porque trata do poder da unidade. Pode ser com um pouquinho de gente, mas se tem unidade, Deus abençoa e o milagre acontece. Então o seu escudeiro lhe disse: faça tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui, contigo. A tua disposição será minha. O escudeiro disse para o Jonatas: a tua disposição vai ser a minha. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a sua disposição será a minha. Esse texto aqui tem muito a ver com vocês. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 a 3. A unidade inspira homens a melhorarem suas condições. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: este lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. A gente reunia numa escola, espaço muito apertado, não é? Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomaremos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitaremos. Respondeu ele: ide. E aí deu nisso aqui. Olha que prédio lindo. Você pode dar um aplauso a você mesmo? A unidade de um povo encoraja nas reformas. E de vez em quando é necessário reformas. Por quê? Daqui a algum tempo a tinta vai começar a descascar, né? O banheiro vai começar a ficar entupido, e aí você tem que fazer uma reforma, pintar, tirar a casca, arrumar, né? Tornar semelhante ao original. Olha que coisa poderosa que está acontecendo aqui em Esdras, capítulo 10, versículo 4. A unidade nos encoraja às reformas. Levanta-te, pois, esta causa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. E olha que um drama, hein? Sabe qual era o drama? Eles tinham se casado com mulheres estranhas e Deus disse: olha, cada um vai ter que largar sua mulher e seu filho. Quem casou com mulher estranha, dá um pontapé no traseiro dela, manda ela embora. Que decisão dura. Que decisão difícil.
E nessa decisão difícil, os irmãos chegaram perto de Esdras e disseram: levanta-te, pois esta causa é de tua incumbência, nós seremos contigo. Ser forte e age. Quando Deus manda, nós temos que obedecer. Está me ouvindo? Quantos podem dizer amém? Não foi fácil. Eu acho que esse foi um dos momentos mais duros que Israel passou, mas eles tiveram que obedecer. Deus disse que era para eles não se casarem com mulheres estranhas, e eles fizeram exatamente o contrário do que Deus havia orientado. E agora quero parar por aqui, esse assunto é muito longo. Se você quiser assistir pelo site, nós temos aí umas 8 ou 9 mensagens sobre o poder da unidade, mas eu quero parar aqui, que esse texto é muito lindo. Quando reina a unidade numa igreja local, o que o líder dessa igreja local sonha, essa igreja é capaz de realizar. Moisés levou a obra durante muitos anos. O Arão é que devia dar continuidade, ele não continuou, mas Josué continuou. Por quê? Porque Josué era fiel a Moisés. E Deus disse assim: Josué, eu vou mostrar a esse povo que eu estou com você. Quando Josué colocou o pé no Jordão, o Jordão se abriu e o povo passou, e o povo disse: rapaz, Deus está com Josué também. Mas você não pode esquecer que Moisés colocou as mãos na cabeça de Josué e abençoou a vida dele. Então tem a ver com honra ao seu líder principal. Eu louvo a Deus porque você está me recebendo aqui. A mim, minha esposa, meu filho. Sabe por quê? Eu sou, pela graça de Deus, o líder principal dessa igreja. Nós geramos o pastor Ralph e a pastora Elisa. Pastora Elisa e pastor Ralph vieram para cá, geraram o pastor Márcio, a pastora Sônia e outros pastores. Então, esse ministério tem uma liderança. Olha o que está acontecendo aqui. Estou terminando. Não é a conclusão da mensagem, mas eu estou terminando. Se você quiser assistir todas as mensagens sobre o poder da unidade, então vai lá no nosso site que você vai assistir essas mensagens. Davi tinha pego 400 homens endividados, amargurados de espírito, só gente da pesada. Davi os levou para a caverna de Adulão, que é lugar de treinamento. E Davi ali treinou aqueles homens de tal maneira que você podia pegar um fio de cabelo e aquele valente à distância, com uma funda, com a pedra, ele acertava o fio de cabelo. Davi que treinou esses homens. Davi trabalhou no caráter deles. Davi os ensinou a ter fé. Davi os tornou verdadeiros guerreiros. E mais para frente eles tornaram-se generais do rei Davi. Os valentes de Davi eram capazes de ficar a noite inteira na porta da tenda do Davi, guardando a vida dele, porque eles sabiam que Davi era o depósito de Israel. Eles pensavam consigo mesmo: se acabarem com a vida de Davi, vai acabar com os nossos sonhos, porque o sonho de Deus está na vida do rei Davi. Mais para frente, Davi assumiu o reino e eles se tornaram generais do rei Davi. E um dia, Davi estava numa batalha. Sabe quando você está assim, sonhando,
E aí você começa a falar alto. Você vê aquele carro passado, o seu sonho, você fala, oh, quem me dera eu... Né? Você passa num bairro e vê aquela casa aí, puxa, quem me dera eu ter uma casinha como essa, né? Sabe quando você para assim, tem um sonho, você suspira? Um dia, Davi suspirou. Está lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 15, 16, 17 e 18. Davi suspirou e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Ele só suspirou. Ele sonhou. Quando eu terminar essa reunião, pergunte à minha esposa qual é o suspiro dela. Me pergunte pelo qual eu estou suspirando. E eu vou te dizer. Davi suspirou. Ele pensou. Ele disse, eu sei que eu estou numa guerra, numa batalha, eu sei que é impossível, mas quem me dera beber água dos poços que estão à porta de Jerusalém. Alguém falou, o que é, Davi? Você falou alguma coisa aí, o que você falou? O que você falou? Não, eu só pensei, eu só estava sonhando, mas o que você sonhou? Quem me dera beber água dos poços que estão à porta de Jerusalém. 3 deles pegaram seu armamento e saíram rasgando pelo meio do terreno do inimigo, foram lá, pegaram a água e chegaram e disseram, meu rei, a água pela qual você sonhou está aqui. Sabe o que Davi fez? Davi pegou aquela água e derramou como libação ao Senhor, porque ele disse, não posso beber dessa água. Essa água custou o sangue dos meus guerreiros. Uma igreja que ama o seu líder principal, uma igreja que ama o seu pastor principal, um grupo familiar que ama o seu líder, basta só o líder sonhar, suspirar. Um dia, o meu discipulador, pastor Geraldo, eu gosto muito de tecnologia. Está vendo esse iPad aqui? 256 GB, comprei lá na Suíça. Custou R$3.000. Aqui no Brasil custa R$9.000. Eu esqueci lá no aeroporto, lá. O Ralph é que trouxe para mim. Um dia, meu discipulador, pastor Geraldo, falou, rapaz, que iPad tremendo que você tem aí. Olha só, você é chique, hein? Eu fui na loja da Apple, comprei um iPad na caixa e dei de presente para ele. Sabe por quê? Foi por causa dele que a igreja de Manaus chegou nas 1.150 células. Essa semana passada, eu liguei para o meu discipulador, pastor Eibe, estava lá nos Estados Unidos. Oh, que honra, apóstolo, receber a sua ligação, estou aqui nos Estados Unidos e tal, preciso de uns conselhos. Assim, assim, assim. Falei, poxa, olha que honra você ligar para mim, olha, faça assim, 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 vai dar certo, Deus é contigo. Quando o pastor Eibe estava em Fortaleza, eu tirei a oferta para comprar o terreno de lá. O terreno de lá custou R$3.500.000. Eu desafiei todos os empresários, cada um a dar R$12.000 por mês. O pastor Eibe falou, meu Deus, o que é isso? As pessoas vinham com cheque de 12 mil para pagar em 12 parcelas. Naquela noite, nós levantamos ali uma fortuna. Tenho 68 anos, líder de um ministério, mas eu reconheço que tem 2 pessoas, aliás, são líderes da 7ª maior igreja do mundo. E quando eu puder, eu vou honrar meus líderes. Sabe por que foram 3 a pegar água? Eles combinaram entre si. Se os inimigos nos pegarem no meio do caminho, nós 2 vamos ficar embolados com eles, não importa se a gente vai morrer, mas você vai sair correndo com essa água na mão
e você vai entregar o nosso líder Davi, porque tudo que nós temos, nós devemos a ele. Foi Davi que treinou nossas vidas. E se ele sonhou, nós vamos realizar o sonho dele. Uma igreja que ama sua liderança, ela é capaz de realizar os sonhos do seu pastor principal. E a unidade tem muita importância no momento como esse. Unidade. Unidade. Você está disposto a realizar os sonhos do seu pastor principal? Quantos? Quantos? Sabe o que é que nós sonhamos? Que essa igreja se torne um centro de obras e que ela continue sendo um testemunho para o Brasil inteiro. A história da sua igreja é conhecida em vários lugares do Brasil. O pastor Eibiú chamou o pastor Ralph para pregar em vários lugares. Ele deu relatório, ele contou a história da sua igreja. Pensa que o diabo está satisfeito? O poder da unidade vai mudar a nossa história e a história da igreja. Você crê nisso? Crê nisso? Davi suspirou. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto à porta de Belém, tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes de Davi. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 os feriu. Tinha um nome entre os primeiros 3. Davi só gerou gente fera. Davi só gerou valentes, gente de guerra, gente capaz de fazer a diferença.